E aí, jovens, como que vocês estão? Trazendo a continuação do nosso Supremo Marcial. E acontece uma coisa nesse episódio que eu não estava esperando, uma reviravolta muito louca. Por enquanto não, agora deu nosso protinha, né? Mas enfim, fique aí com o vídeo, valeu! O capítulo começa com as lembranças daquela guria, que era aquela lá que tinha feito uma armadilha pro Prota e reconhece ele. O gordinho no chão questiona o Lee se ela é dele e que não vai estar permitindo isso e pergunta se ele sabe quem ele é. Ele puto diz que o Lee se meteu com a pessoa errada, apontando pra mão vermelha. O Lee responde que não faz ideia de quem ele é. E o gordinho responde que ele não agiria assim se ele soubesse. O gordinho explica que ele é discípulo do Jiahong e é irmão do jurado Lang Hao e filho do capitão da guarda da cidade. E agora que ele entende quem ele é, pede pro Lee se ajoelhar e pedir perdão e ainda diz pra ele dar 100 moedas de ouro pelas despesas. O Prota responde que ele conhece o Jiahong e o Long King, mas que nunca ouviu falar do filho dele. O Lee tira uma bolsa de moedas e diz que tem algumas moedas ali pra ele. O gordinho já fica todo felizinho ali, bem iludido ele. O Prota joga a bolsa ali no chão e diz, mas... O gordinho vai correndo pegar o saco. Com o gordinho na frente, ele olha pro Lee e ele tá com um semblante totalmente sombrio. Diz pro gordinho que eles vão tá vendo se ele vai ficar vivo até gastar todo o dinheiro. O gordinho agachado, quase pegando a bolsa, pensa que ele está com um olhar muito assustador, que se ele tocar na bolsa, ele vai morrer. A guria atrás do Prota fica surpresa e começa a pensar que antes concordou com o Lan Fei em incriminar o Lee por um trocado, mas não imaginava que o Lan Fei seria expulso. E quando ela viu o duelo contra o Lan Xuan, ele parecia um profissional. Mas então o gordinho olha ali pro lado e percebe que o irmão dele estava ali e sai correndo chamando pelo irmão. O gordinho falando com o irmão aponta em direção ao Prota. O irmão do gordinho parece não ter gostado e olha pro nosso guri. E ele começa a ir em direção ao Lee. E lá vamos nós novamente. O Long Hao, que é irmão do gordinho, dá duas opções para o Lee. A primeira, ele diz pra ele se ajoelhar e pedir perdão. Ou a segunda opção, que é virar aleijado e viver na prisão. E finaliza dizendo que o Lee tem 3 segundos pra estar decidindo. Agora o gordinho cresceu, né? Ele já está lá quase pegando a bolsa, dizendo pro Lee ficar atento em quem ele provoca. O Prota não perde tempo e já dá um chute bem dado no gordinho, que ele vai quicando lá pro irmão dele. O gordinho, se cagando com a voz toda trêmula, diz que o Lee quebrou da Tian. Porra, mas o Prota também já vai logo no ponto fraco, né? Então ele começa a surtar, dizendo que ele virou um aleijado, e o Long Hao fica puto e questiona como ele ousa machucar o irmão dele. Então o Prota diz que escolhe a segunda opção. A guria atrás ali se questiona como o Lee conseguiu fazer isso com um golpe. Mas então o Prota diz pro Long Hao mandar ele pra prisão. Mas sem perder tempo, o Long Hao já está em cima do Prota pra estar atacando ele. Enquanto pensa que o Daitian do seu irmão foi destruído e se ele não fizer nada, o pai dele vai dar mais uma surra nele. Então ele grita pro Lee morrer. A guria fica assustada com um ataque repentino. No próximo quadro a gente já vê ali o Long Hao surpreso, suando frio, perguntando como isso é possível. Então nós vemos ali o Prota segurando tranquilamente a espada com 2 dedos. Lá ele. Não só o Long Hao fica surpreso, como todos em volta ficaram. Então o Prota diz que essa é a técnica de dedo do toque das flores. O Long Hao fica puto, pensando que faz sentido ele ter agido daquela forma. Ele conhece algumas técnicas poderosas. Então ele usa a técnica da espada de Jade e a espada muda a coloração e começa a brilhar intensamente, e o Prota percebe que algo vai acontecer. Então ele recua e a espada passa direto cortando o ar. A guria reconhece aquela arma, que é uma arma Xuan, e ela grita pra alguém aí que armas Xuan são usadas por artistas marciais e que só alquimistas podem refiná-las e custa para um caralho. O Long Hao começa a explicar pro Lee que a espada de Jade dele foi refinada por um metal congelante e foi feita pelo alquimista de 2º grau e que ele é a 3ª pessoa que faz ele liberar ela. E grita que é uma honra lutar contra essa espada enquanto avança para dar mais um golpe no Lee, que está parado ali. O Lee, bem despreocupado, chama a espada de um lixo e se esquiva do golpe facilmente, quadro 46, e depois avança em direção ao Long e faz um ataque, mas o Long se defende com a espada. O Prota se surpreende por ele ter defendido e lança mais uma sequência de socos na espada. Quando o Prota para, o Long olha para a espada e se assusta, e a espada dele ficou toda xoxa e capenga ali, com refinamento se esvaindo, e o Long questiona do porquê parece que a espada dele está sofrendo. Ele começa a fazer carinho ali na espada e quase chorando, pergunta o que aconteceu e por que a espada dele voltou ao normal. Então ele levanta ela e tenta se transformar ela de novo, mas nada acontece. Ele fica lá balançando ela, tentando liberar a transformação, mas só fica parecendo um doente mental mesmo. Percebendo que nada vai acontecer, ele tenta entender o que aconteceu, mas sem sucesso. Ele só se humilhou à toa ali. Mas então o Prota pergunta se ele está escondendo algo e pede pra ele mostrar logo. O Long olha pro Lee com uma cara de psicopata e pula em direção a ele, mandando matarem ele, que ele tem que morrer. Eles entram ali em formação pra tá atacando o nosso Protinha, mas o Lee ele fica bem tranquilo, chamando eles de fracotes. Então o Lee avança e começa a espancar um por um ali, metendo sarrafo. A guria fica surpresa vendo o Lee lutar. Na cabecinha dela, ele lutando parece que está dançando, nem tá lutando de verdade. Com o Lee descendo sarrafo neles, ele explica que a arte marcial é chamada de punhos florais da confusão
dimensão e tinha sido inventada pelo soberano marcial Yun Shixiao. Ainda lutando, ele continua explicando que depois de um ponto ele ficou maluco, mas em termos de poder ele era bem forte. E finalizando o Long, ele finaliza de explicar dizendo que essa arte foi criada para causar confusão e um caos, para tá pegando os inimigos de surpresa. Já no próximo quadro tá todo mundo voando e ele acabou com a luta rapidinho, com o Lee mobilizando lá o Long e ele pega a espada dele. Ele diz que a espada dele pode ser até um lixo, mas ainda pode ser alguma coisa, e ele vai tá roubando aquela espada dele mesmo, e foda-se. E pra dar uma lição bem dada no Long, ele vai lá e quebra a perna dele. Nossa senhora, isso aí deve ter doído. E ainda questiona se ele tem mais alguma coisa pra dar pra ele. Lá ele. Então o Long cai lá no chão, lá acabado. E ainda diz ali, gritando, ameaçando ainda o Prota, dizendo que o pai dele é o líder da guarda imperial. E como que ele se atreve a tá roubando ele, que ele vai matar toda a família. Meu Deus do céu, esse cara aí não tem jeito mesmo. Mas o Lee ainda tirando onda com ele, se agacha ali e ainda pergunta: tu vai matar minha família? Boa sorte pra ti, pode estar reunindo aí seu pessoal e eu quero ver vocês tentar. Mas do nada começa a chegar ali 2 soldados no cavalo, perguntando que comoção toda essa. Com o Long lá no chão, ele começa a gritar: meu lord, eu sou Long Hai, capitão da 3ª brigada da guarda da cidade imperial. E fala pra ele tá prendendo o Prota. Então aqueles guardas já estão lá na frente do Prota, chegando com um cavalo e parando diante dele. E esses aí são os guardiões do estado, segundo o semblante que tá na armadura. O da esquerda se chama Hui Ming e o da direita se chama Hui Guang. O Hui Ming se pergunta quem que se atreveu e manda tá abaixando a arma agora mesmo e tá se rendendo. O Prota, se fazendo de cínico, se apoia ali na espada que acabou de roubar e pergunta por que ele acha que a culpa é dele. Ele nem perguntou nada. O Hui Ming, vendo ali a cena, né, que o Prota está pisando em cima do guarda, ele grita perguntando por que eles fariam isso sem motivo, que eles são o braço direito da sua majestade, enquanto ele pensa que o moleque só tá no reino da 2ª força do mestre marcial e os outros ali estão na 3ª força. Com ele percebendo que o Lee não vai estar seguindo as ordens deles, ele já avança sem perder tempo pra tá atacando o Lee. Mas o Lee, com a espada que ele acabou de roubar, libera a transformação de Jade da espada e já se protege do ataque dele. O Ming e Hui, percebendo o ataque, ele se questiona se ele não é só um mestre de 2 forças e questiona como que ele consegue estar produzindo uma espada de luz tão clara. E ele já está lá tentando se defender do golpe que o Lee mandou pra ele. E rola uma explosão lá daquela luz de Jade com aquela espada que ele tava usando também de fogo, provavelmente. E o Ming Hui, ele cai lá atrás do Prota enquanto eles estão em postura de combate. O Ming Hui, ele percebe que o Prota está com uma arma ali que aparentemente é mística pra ele. Então ele diz ali que ele entendeu porque que ele agiu assim, que é por conta da arma mística que ele tem. Ele observa ali a espada de Jade brilhando na mão do Prota e ele já manda ali um sorriso psicopata querendo roubar ela. Mas também só tem um ladrão nessa obra, né? O Ming Hui grita ali pro Prota que já que se encontrou com eles, os atos malignos deles vai acabar hoje. Mas o Prota só responde que vai acabar é o caralho e já parte pra cima dele. O Prota indo em direção a ele, ele pensa que os dois estão um reino acima dele e aí ele precisa acabar logo com isso, porque senão a diferença de reino entre eles, ele pode estar perdendo. O Ming Hui, ele saca ali uma katana e grita pro Prota dizendo que parece que ele vai querer morrer hoje mesmo. E os dois já estão frente a frente, pronto para começar o combate. E rola ali a colisão de combate saindo faíscas. No impacto das espadas, o Ming Hui, ele é lançado para trás. Então o Prota utiliza a técnica dos passos infernais e lança um chute dos ventos demoníacos acertando em direção à cara dele. Aparentemente o Ming Hui, ele consegue se defender, mas ele é lançado para trás. O Prota pulando por cima, ele pensa que ele precisa acabar com isso com um golpe só e ele não pode estar deixando ele usar toda a força dele. Mas o Ming Hui, com um sorriso ali psicótico, ele diz que o Prota causou isso a si mesmo e agora vai estar destruindo ele. Então o Ming Hui libera a espada de cobre e ele vira ali um espadão, né? Já não é mais uma katana toda pegando fogo. E mais uma vez a espada deles vai de encontro e se chocam ali saindo faísca novamente. O Ming Hui é lançado novamente para trás, mas agora com a espada dele já desfeita, voltando para uma espada normal. Ele fica em choque ali observando a espada e pergunta: mas o que? O Ming Hui ali tá observando a espada dele, tentando entender o que aconteceu também, mas o Prota já estava vindo para mais um ataque. Aquele guardião que estava lá no cavalo manda ele tomar cuidado e avança em direção ao Prota para poder estar impedindo o ataque. E aparentemente acerta ali com a espada dele bem nas costas do Prota. Mas então ele percebe que ele só acertou a sombra dele. E quando eles percebem, o Prota está em cima dele, chamando eles de idiota e dizendo que ele caiu no truque dele e manda eles morrerem juntos, enquanto lança o corte lunar. Um ataque indo em direção a eles percebem que ele atraiu eles até ali para poder estar atacando os dois ao mesmo tempo. O Ming Hui, ele suando frio, ele pensa que ele só está no reino das 2 forças e deveria estar correndo, mas ele vai tentar matar eles. Mas então eles utilizam ali uma técnica de combinação, conectar os corações, o grande arco dos guardiões do estado. Eles fazem ali um arco e flecha de
fogo. Então eles lançam um ataque em direção ao Prota. Um Prota na hora ele reconhece que é uma técnica de combinação, enquanto a flecha vai lá e destrói o ataque dele e continua indo em direção a ele. Então o Prota ele percebe que ele vai estar perdendo. Nossa, e a flecha acerta bem no ombro dele e ele deixa a espada cair. Finalmente, né, esse Prota aí tá imbatível mesmo. E o Prota vai quicando lá pra longe e ele fica estarrado no chão, cheio de sangue. Ele cai lá perto daquela guria e pela lembrança dela nós vemos o que aconteceu, que o Lee, ele forçou os guardiões do estado a lutarem juntos e ainda, enquanto ele tinha sido lançado no ar, ele ainda conseguiu falar pra ela estar correndo. E olhando pro Lee, ela se questiona o que está acontecendo. Mas então ela nota alguma coisa e começa a correr, enquanto o Long fica gritando lá pra estarem pegando ela. Enquanto o Long se levanta, ele percebe que os capangas, eles tinham tomado uma surra, enquanto os guardiões estão indo lá ver o Prota. Chegando lá, os guardiões não falam nada, mas o Ming Hui, ele começa a pensar que um guerreiro marcial realmente forçou eles a usarem a técnica de combinação, e ele também pensa que ele não acreditaria em algo assim, não até agora, e que ele ainda está confuso com tudo isso. Mas então ele pega a espada lá de Jade, provavelmente, né? E o Long diz: "Oh, meu Lorde, essa espada aí de Jade." Mas o Long percebe que o guardião pegou a espada de Jade e que ele não vai receber ela de volta não. Com o guardião indo ali pro cavalo, ele diz pro Long que eles acabaram com aquele criminoso por ele e que agora vão estar deixando ele em paz. Mas o Long ainda questiona ali da espada, mas o Ming Hui ignora ele de novo e diz que eles têm que não precisa estar agradecendo ele. E ele fica lá todo depresinho por conta da espada mística dele que ele acabou perdendo. Mas então ele tenta se recuperar e manda ali os capangas deles levantarem logo e pegar aquele pirralho. Uma cara de puta, ele diz que o Lee fez ele perder a espada dele e que ele vai fazer ele se arrepender de ter nascido. Mas agora voltamos lá pra cena daquela guria que ela ainda está correndo procurando por ajuda. Enquanto se lembra lá do Prota caído no chão, ela começa a chorar, pensando que precisa achar alguém que possa estar salvando ele. Em frente ao portão, ela percebe alguma coisa. E ali, rapaziada, é a mansão Lee. Ela acaba de notar que ela acabou correndo ali pra frente da mansão Lee sem perceber. Então agora a gente vai conhecer a família do Prota, finalmente, depois de tanto tempo. E lá dentro a gente vê uma pessoa observando uma arma mística de segundo grau. E percebe ali que tá emitindo tanta força mesmo que ainda esteja selada. E não consegue nem imaginar como vai ser quando estiver liberada. Mas então aquela pessoa nota alguma coisa e percebe ali um guarda correndo e pergunta pra onde que ele tá indo. E o guarda diz ali pro jovem mestre que tem uma garota nos portões dizendo que o jovem mestre Yunxiao foi pego pela guarda da cidade. E que ela disse também pra estar informando o mestre em busca de ajuda. Caralho, mas ele só vai lá e pergunta: aquele pedaço de lixo? Ainda mexendo naquela espada, ele questiona se ele não tava perdendo tempo dele na academia. E questiona como que ele arrumou uma briga com o guarda imperial. O guarda diz que também não faz ideia como que ele fez isso. Ah, e aquele cara que tava lá mexendo na espadinha, né? É o mordomo da mansão, ele se chama ali e ele diz que não importa se aquele lixo foi pego. Só pra dizer ali pra garota que o mestre foi informado sobre o assunto e que ela não precisa estar se preocupando. O guarda só responde que pode deixar com ele. Lá na frente da mansão está aquele guardinha lá conversando com a guria. E ela tá questionando quando que eles vão estar salvando ele. E o guarda diz que servos como eles não tem como tá sabendo, mas diz pra ela não estar se preocupando. E ela pensa ali sobre o mestre da família ali, que ele é um veterano número 1 da área militar de Tianshui e se refere ao duque de Jingyo, o Li Xiuyang. Na corte ali, ele é um dos 6 homens mais poderosos e prestigiados abaixo do rei. E aqui a gente tem um mapinha, né, das famílias ali mais prestigiadas, como ela estava falando ali antes, abaixo do rei, né? E as duas famílias mais fortes é a Li e a Lan. A Lan já tomou um pau ali do Li, né? Indo embora, ela continua pensando que os 4 primeiros não ligam ali, né, muito pro assunto do país. Então quase todos os nobres ali estão nas duas facções maiores, que é a do Li e a do Lan. E mas já que o avô do Li, né, disse pra ela não estar se preocupando, ela deveria ficar aliviada. Porém, ela sente uma tristeza ainda saindo dentro dela. Agora a gente muda de cena, voltamos lá pro Protinha, todo esculachado lá numa prisão. E ele começa a se analisar, percebendo que os meridianos deles foram todos danificados. E ele não consegue nem estar se mexendo. Ele olha pra frente e começa a observar um monte de figuras humanoides com os olhos brancos. E são outros prisioneiros ali da prisão privada da família Long. Um dos prisioneiros pergunta se ele já acordou. E o Lee questiona onde que ele está. O prisioneiro responde que ele está na prisão privada da família Long. E ele diz que para uma criança dessa idade ele realmente tem muita coragem, porque ele ouviu dos guardas que o jovem mestre Lee, né, quebrou os braços do mestre Long, ou tanto mestre aí, né. Mas o Lee ali fica surpreso, né, que ele está na prisão privada, que não está na prisão da capital. O prisioneiro ali questiona, né, como assim na prisão da capital? É só pra criminosos perigosos? Quem que ele acha que é? Mas o Lee não gosta, né, que a família Long tenha construído uma prisão própria e pergunta como que ele se atreve e diz que assim que ele sair dali, ele vai estar informando isso pra corte real. O outro prisioneiro ali se questiona sair, informar e começa a rir ali, esculachando o Prota, dizendo que ele é engraçado, dizendo que ele quebrou o braço do jovem mestre deles. E
E ele acha que ele vai sair tão fácil. E ele conta como que ele foi parar ali, que ele foi parar ali só por conta de ter cuspido no chão bem na frente dos portões da família. E ele tá ali desde então. O prisioneiro aponta por um outro lá, né? E ele fala que aquele ali, quando ele tinha 8 anos, ele veio com o pai dele vender vegetais ali na família Long. E ele olhou por uma serva e ele foi preso ali e está preso desde então. Isso já faz, 40 anos. E ele continua explicando sobre o outro ali também, outro prisioneiro. Mas o Pro tá pensando, porra, 40 anos? A serva aí já deve ser uma senhora, né? Mas ele diz pra aquele prisioneiro ficar tranquilo e que ele pode estar escapando dali. Ele só precisa se soltar. E ele vai estar soltando todos eles também. Aquele prisioneiro sem esperança responde pra aquela criança parar de estar sonhando, que é só pra estar aceitando o destino dele. E que apesar, né, que aquele lugar ali seja horrível, ainda tem comida todo dia. Porém ela é estragada, né? Mas é detalhe bobo. E ele começa ali a se sentar, né? E ele começa a utilizar a técnica do corpo tirânico, estilo da dama elegante. Um dos prisioneiros vai lá e vê que é mais um que vai tentar fazer algo. E o outro diz que ele vai desistir logo. Enquanto isso, o Prota está lá focando na técnica. Enquanto ele tá pensando que ele pode estar sentindo o poder entrando no dantian dele e circulando através do seu corpo. E está lentamente reparando os meridianos danificados dele. E com uma observação interpessoal do dantian dele, ele pensa que essa técnica com certeza é a melhor entre as técnicas corporais. Mas enquanto isso, lá na Associação dos Alquimistas, tem 4 pessoas lá reunidas. Uma delas é o Jian Hong, que está dizendo para a nossa querida professora não estar brincando com isso. E questiona se o Liu Yunxiao sumiu. A professora desanimada responde que sim, que ela procurou por toda a academia. E até perguntou pros amigos deles, mas ela não faz ideia de onde ele está. E é verdade, né, rapaziada? Ele tinha que fazer a cultura dourada lá com a guria. Nossa, fudeu agora. A professora ali questiona se ele vai precisar de ajuda pra estar fazendo a acupuntura dourada na princesa. O Gandalf diz que eles já triplicaram ali a dose das pílulas e que não dá mais pra estar adiando. O Zhang também diz que não vai estar adiantando mais aquelas pílulas, que eles não podem estar adiando. E se ele precisa de algum assistente, pode ser ele, que não tem problema. Enquanto isso, o Jian Hong tá lá mó tristão, que nem um ratinho ali. O Jian Hong desesperado se ajoelha ali na frente deles. Eles tomam até um susto. E o Jian Hong tá pensando que tudo que ele quer fazer é contar a verdade. Os três ficam olhando pra ele ali sem saber o que falar. O Zhang ele fica putaço, tá? E ele pergunta como que o Jian Hong ousa. Como que ele pode estar tratando a vida da princesa como um brinquedo. E o Jian Hong fica se tremendo todo ali. O Gandalf também fica ali pistola e começa a gritar com o Jian Hong, perguntando como que ele ousa também brincar com a vida de alguém. Como que ele confiou numa criança que diz conhecer uma acupuntura da agulha dourada. O Zhang dá de costas ali pro Jian Hong, manda prenderem ele imediatamente e executar ele assim que tudo isso acabar. O Jian Hong ele até fica confuso em escutar isso. E o Jian Hong abraça ali o Zhang, implorando pra ele estar acreditando nele, que o Li vai estar salvando a princesa. Mas ele só recebe uma picuda lá e o Zhang diz pra não estar tocando nele. O Zhang pergunta se ele entende qual foi a gravidade do crime dele, que se ele não tivesse dito sobre a acupuntura da agulha dourada, ele teria chamado um outro alquimista de alto grau da associação pra poder estar tratando ela. Mas agora já não dá mais tempo pra fazer isso. E questiona como que ele vai dizer isso pra majestade agora. A professora pede pro Lord Zhang ali tá esperando por um momento. E o Zhang, o putaço, também coloca a culpa na professora porque o Li é estudante dela. E diz que ela também não vai sair impune por isso. E ela explica que ela só se tornou ali uma alquimista por um conselho do Li, mas que ela não pode estar sabendo se ele estava falando sério. O Zhang diz que é normal estar entendendo um problema com mais simples conselhos. E questiona se a professora também acredita que ele possa estar sabendo a acupuntura da agulha dourada. A professora responde que ela não sabe se ele conhece, mas que ele derrotou o neto mais velho do ministro, o Lan Xuan, em uma batalha recente. Ela sabe disso. O Zhang pergunta qual que é o ponto dela, mas o Gandalf ali se mete na conversa também e pergunta como que isso foi possível. Ele continua dizendo que aparentemente o Li não conseguia nem cultivar, ele tinha meridianos bloqueados. Como que ele derrotou o Lan Xuan se ele não é uma das pessoas mais fortes da Academia Jalan? E a professora responde que sim, que ele não só abriu os meridianos dele, mas que com um único golpe ele conseguiu derrotar o Lan Xuan. E o golpe era o selo da vida flutuante. O Zhang ele fica surpreso, impressionado que alguém conseguiu usar o selo da vida flutuante. O Zhang ele confuso, né? Ele chega numa conclusão que ele só pode ser o discípulo do Lord Yang. A professora diz que não sabe, mas o Zhang responde dizendo que se realmente ele for o discípulo do Lord Yang, então provavelmente ele deve saber também a acupuntura da agulha dourada. O Gandalf também diz que o Liang Wenyu disse sobre as condições sobre esse garoto antes, que ele tinha muitos dos meridianos dele estavam quebrados e nunca iam se reconectar, mas agora
Ele não só derrotou o Lan Xuan, como usou o selo da vida flutuante. E isso aí aí todos eles ali ficam meio pensativos, né, sem dizer nada. Então o Zhang diz para eles estarem usando todo o poder que conseguirem, mesmo que signifique procurar no meio do deserto, achem o Li o mais rápido possível. Em um bar ali perto da academia Jalan, tem um rapaz conversando lá com a Landu, e ele está dizendo que é verdade, que a academia inteira está falando da luta daquele dia. É uma pena que ela não estava lá para ver. E é o Yu Hezheng, aí aquele lá que ficou monobola, né? E ele continua dizendo que talvez ele consiga até derrotar o Bai Xingfeng com um golpe, até mesmo o Lin Yu. Ela responde que ela não tá afim de conversar sobre esse tipo de coisa e pede pra ele não estar incomodando ela com isso daí nunca mais. Ela se levanta pra ir embora e diz pro Huzheng que está prestes a avançar, então ela vai estar entrando em isolamento por alguns dias e manda um adeus pra ele. O Hezheng, ele tá podre de bêbado ali, começa a falar sozinho pra parar de fingir que ela é só uma puta, que Lin Yu jogou ela fora, como que ela se atreve a agir assim como uma pura menina. Mas então a garçonete, que é a Meng Yu, né, que é aquela guria lá que o Prota estava defendendo, quase morreu por causa dessa desgraçada, chega lá pra estar atendendo ele e pergunta se ele não gostaria de uma história de amor, que talvez ele até goste. Ele pergunta se ele já não viu ela antes, pergunta também se ela não é uma estudante da classe dos calouros. Então ele lembra do nome dela, que é a Meng Yu, e ele se apresenta ali, né, dizendo que ele é o Yu Hezheng. Ele está prestes a virar um guerreiro marcial, mas ela ignora ele ali completamente. Bom, mas essa guria também só se foge. A terceira cena ali que ela quase, né, ele chega ali, segura ela e começa a dizer bem no vidinho dela ali, ó: por que você está trabalhando aqui? Isso não é um grande desperdício? Ela pede ali pra ele soltar o copo. Ela pergunta se ele tá querendo um copo ou uma história de amor. São 6 moedas de prata. Mas então, todo contente ali, ele brinda pro alto, perguntando se história de amor são só 6 moedas de prata. Que historinha de amor mais barata? Ele vai lá, pega no queixinho dela e diz que ela é muito linda, que ela não precisa estar trabalhando ali. Ele pergunta se ela não vai querer estar virando a namorada dele. Ele paga até 100 moedas de ouro ali por mês. O que ela acha, né? Mas agora ela virou uma mulher empoderada. Ela dá um tapa ali na mão dele e fala pra ele ter um pouco mais de dignidade. Ele fica vermelho ali sem dizer nada, mas revoltado ele joga o copo na mesa ali e grita como que ousa uma garçonete rejeitar ele. Segurando o rosto dela, ele impõe que ela vai aceitar ser a namorada dele agora mesmo, e ele desafia ela a dizer não. O bar todo já tá vendo lá o que ele tá fazendo, mas então entra lá a nossa duplinha de best friends do nosso Protinha, e eles entraram lá mó descontraído, querendo beber um pouquinho pra poder estar se divertindo e se questionando também onde que o Yonchao foi parar. O pau de vara lá percebe que tem alguma coisa de errado acontecendo, mas o gordinho lá fica até confuso, né, porque tá tudo tão quieto ali, e se questiona até se eles estão no bar mesmo. O pau de vara já vai direto na guria ali, sabendo que ela foi a quem armou contra o nosso Protinha, e o gordinho ali pergunta se aquele ali não é o Stalker da Landu. O Hezheng ali, ele percebe que os dois são mais fracos que eles e começa a gritar com eles, perguntando quem que eles são, e dá 3 segundos pra eles estarem saindo dali. O Bai chama ele de arrogante ali, dizendo que talvez ele não conheça eles mesmo, mas que ele deve conhecer o Yonchao, não é mesmo? O Hezheng ali já fica, né, agora com o pé atrás, né, sabendo que ele é o pessoal do Yonchao. O pau de vara vai lá e já se encosta nele, já começa a dar uma ameaçadinha de leve, falando que eles nunca prestaram atenção nele, mas que agora podem até começar, e que ali não é academia, só basta arrastar ele lá pra fora que o pessoal vai estar lidando com ele. O Hezheng ali, ele fica com o cu na mão agora, né, sabendo que os seguidores do Li são todos filhos de oficiais importantes do Exército Nacional, e que realmente eles não estão na academia, que ali estão no país, e eles podem estar fazendo tudo que eles quiserem. Então ele solta ali a garota, dizendo que ele não tem tempo de brincar ali com eles, que ele precisa ir cultivar agora. E também ele diz que nem conhece essa garota, que eles não tem nada pra culpar ele. Indo embora, ele diz que já acabou de beber e agora é hora de dormir. E de finalizar também o nosso vídeo de hoje, rapaziada. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, tá? Dê um like e fiquem bem.